8 horas e 31 minutos na cidade, um ótimo dia, quarta-feira, muito bom dia, Nádria. Bom dia pessoal. Apresentando mais uma alimentação e saúde, e nós estamos ao vivo também pelo Instagram, você pode compartilhar para os seus amigos, para os seus colegas. Hoje, dando sequência ao tema diabetes, né, Nádria? Exatamente, é um prazer estar aqui novamente com vocês, falando sobre alimentação e, consequentemente, sobre saúde. Na semana passada falamos bastante sobre diabetes, tiramos algumas dúvidas a respeito do que é a diabetes, como ela se desenvolve. E hoje nós daremos sequência a esse assunto tão importante, muitas vezes não falado e não tendo a relevância que ele tem na nossa vida no geral. Por quê? Para a gente poder abrir esse assunto de hoje, Bruno, eu quis trazer um exemplo, e aí eu quero começar falando sobre isso. Tem uma colega também nutricionista que ela tem diabetes tipo 1. E aí eu até encontrei com ela hoje de manhã e eu perguntei, quando você descobriu a diabetes tipo 1? E ela me respondeu aos 21 anos, em um exame de rotina. Eu fui na ginecologista e ela me pediu um exame de glicose em jejum e ela deu alterada. E aí eu fui investigar por que estava alterada e fui diagnosticada com diabetes tipo 1. E aí eu também já pego para entrar, a gente colocou uma caixinha de perguntas no Instagram, essa semana, para as pessoas mandarem as suas dúvidas. E aí uma das dúvidas que eu recebi foi: qualquer um em qualquer momento da vida pode desenvolver diabetes? E a resposta é sim. Tanto a tipo 1 quanto a tipo 2. A diabetes tipo 1, como a gente falou na semana passada, normalmente é diagnosticada nos primeiros anos de vida, até na pré-adolescência e até no início da juventude. Geralmente é nesse período que ela é diagnosticada. No caso dessa minha colega, ela não tem ninguém na família com diabetes, ela não tem, então, predisposição genética nenhuma, e do nada ela foi diagnosticada como diabética. Uma pessoa de um porte físico magro, que se alimentava, assim, eu fiz essas perguntas pra ela, ela disse que ela acabava, assim, claro, comendo excessos de doce, sempre gostou muito de açúcar, então fazia o consumo em grandes quantidades, no dia a dia, mas não era nada, assim, exagerado. E foi diagnosticada. Então, a diabetes tipo 1, que é essa diabetes que não depende do estilo de vida, e aí também, na nossa conversa, ela citou de uma outra pessoa aqui de Marilândia, que eu não sei o nome, não conheço bem, mas também que é um rapaz bem magro, inclusive, não tem sobrepeso, também tem diagnóstico de diabetes tipo 1. Então, nem sempre vai estar ligado ao excesso de peso. Então, nesse caso da diabetes tipo 1, que nós temos os dois tipos, tipo 1 e o tipo 2. No caso do tipo 1, que é quando o nosso organismo não produz a insulina, qual que é o papel da insulina no nosso organismo? Ela sinaliza para as células que a glicose está ali e que ela precisa ser absorvida. Então, quando você não tem essa produção da insulina, o que o diabético tipo 1 faz no dia a dia? Toma insulina. Até essa minha colega que eu estou citando é a Sara Casale, da Casale Distribuidora. Ela possui o dispositivozinho no braço onde ela faz o uso da insulina. Constante, Todos os dias. E aí eu perguntei pra ela: Sara, então como é a sua vida? E aí ela me respondeu: Nádria, eu controlo. Claro que a minha dose de insulina vai mudando, então se eu comer uma grande quantidade de carboidrato ou de açúcar, eu preciso tomar mais insulina. E a vida vai ser para sempre assim. Reprogramar ou o aparelho já... Não, acho que ela tem que reprogramar a dose. Como já tem 14 anos que ela faz o uso, então acaba que a pessoa já domina. Essa semana também, Bruno, eu acompanho uma médica no Instagram que trabalhou comigo lá no hospital e a bebezinha dela de 10 meses foi diagnosticada com diabetes tipo 1. Que coisa, né?
o que ela sentiu, né? Só pro pessoal que tá ouvindo a gente entender. Ela ficou moadinha, não conseguia se alimentar, né? Não tava aceitando o peito. E aí uma criança que não consegue se alimentar, algo de errado tem, né? Tem que ser investigado o que tá acontecendo. Então ela foi levada ao hospital, chegou no hospital, começou a fazer alguns exames para poder identificar o que estava acontecendo e estava com níveis altos de glicose no sangue. Investigado diabetes tipo 1. Então, essa bebezinha de 10 meses agora tem que fazer o acompanhamento da glicemia após todos os horários de refeição e fazer o uso de insulina porque ela não produz insulina. E se a gente deixar a nossa glicose alta, né, no sangue, a gente pode ter uma hiperglicemia que pode causar até a morte. Então a gente tem que ter insulina no nosso organismo. Em relação a diabetes tipo 2, que é a diabetes desenvolvida, que aí entra a questão do estilo de vida, né? Assim, é aquela diabetes que pode acontecer em pessoas obesas, em pessoas com sobrepeso, em pessoas sedentárias, em pessoas com pressão alta, em pessoas com colesterol alto. Ela é uma diabetes mais envolvida com o estilo de vida da pessoa, onde no sangue dessa pessoa possui níveis elevados de glicose e a insulina que é produzida não dá conta dessa glicose. E aí, então, é desenvolvida a diabetes tipo 2. Nesse caso da diabetes tipo 2, o tratamento não é feita dose de insulina quando o caso já está assim, perdeu o controle, né? Assim, a gente vê, por exemplo, pessoas idosas, hospitalizadas, que fazem o uso de insulina para poder controlar essa diabetes. Mas em pessoas ativas, faz sim o tratamento com alimentação saudável, atividade física, mudança no estilo de vida. Existem também medicações que são utilizadas, mas eu não vou entrar no caso porque já é parte médica, né? Prescrição médica, não é do nutricionista, mas a nossa parte que nos compete é cuidar da alimentação desse paciente. E aí, quando a gente entra... só uma pergunta para eu responder, senão eu vou esquecer. Teve uma pessoa que perguntou, quem tem a diabetes tipo 1 pode desenvolver a tipo 2 ou vice-versa? É muito raro. Fiz uma pesquisa também, porque eu nunca tinha ouvido falar de algo assim, e é muito raro, mas pode acontecer sim. Mas assim, as pesquisas, as informações dizem que é sim um caso muito raro. E aí, quando a gente entra então, em qual é a alimentação específica para diabetes ou para prevenir a diabetes? A gente vem com uma alimentação saudável, né? Igual eu tava conversando com a Sara hoje de manhã e ela falou, no almoço eu como arroz, feijão muito pouco porque eu não gosto, mas... Integral ou branco? Normal. A questão das fibras, quando entra o integral, né, por exemplo, pão integral, arroz integral, é que esses alimentos possuem um pouco mais de fibras. Tem sim o benefício das fibras nesse caso, que elas ajudam a diminuir o índice glicêmico desses alimentos. O que é o índice glicêmico? É o quão rápido a glicose que esse alimento vai produzir no nosso sangue vai ser absorvida. Então, se eu comer, por exemplo, um alimento que possui mais quantidade de fibras, esse carboidrato vai ser absorvido mais lentamente no meu organismo e aí meu organismo vai ter um tempo a mais para poder gastá-lo antes de ser absorvida essa glicose. E aí, seria sim interessante estar utilizando, os alimentos integrais, igual no caso do arroz integral, muita gente não gosta, mas se você... Ele é menos processado também. Se você gosta, se está acessível para você, ótimo, então coma o arroz integral. Mas o que eu tô querendo dizer é que você pode comer o arroz integral, porque as pessoas colocam tanta coisa em cima, assim, dessa alimentação, que às vezes a pessoa fala, caramba, mas eu não posso comer nem arroz. Mas não é bem assim. Você pode, sim. O que você não pode é comer um prato cheio de arroz. Sim. A questão é o equilíbrio, né? Né? Exatamente. E outra, aí tem a questão de qual carboidrato eu vou escolher, né? No mesmo prato eu não vou colocar arroz e macarrão. Porque são dois carboidratos. Né? Exatamente. Uma batata inglesa. Quais são os carboidratos geralmente que a gente come na hora do almoço, né? O arroz e o feijão, que geralmente a gente já conta como um só, que todo mundo come os dois, né? E faz muito bem, inclusive. Uma porçãozinha de arroz e uma porçãozinha de feijão, não tem problema. Mas o arroz e o feijão, sim, não pode conter além disso o macarrão.
Ou é o arroz com feijão, ou é o macarrão. Ou é o arroz com feijão, ou o macarrão, ou a batata inglesa, ensopada, feita na air fry, purê, da preparação que seja. Qual outro carboidrato? Farofa, né? Farinha, um carboidrato muito simples. Então, ou eu como farofa, ou eu como arroz com feijão, ou eu como macarrão. Esses são os carboidratos do almoço. E sempre numa porção controlada, Bruno. Tudo bem que assim, qual é a porção que eu posso? Se você olhar para o seu prato, você vai ver que grande parte dele está composto de carboidratos. Exatamente. Então, é a noção mesmo. Qual é uma porção legal? Como uma colher de servir, ou 1,5, que ainda vai ser uma quantidade legal, é que algumas pessoas têm o hábito de forrar o fundo do prato com carboidrato, que seja até, às vezes, um feijão com farinha, que o diabético não pode fazer isso, e depois vem as outras coisas. Então, é um equilíbrio, né? Uma porçãozinha de carboidrato, uma porção de carne e uma porção de vegetais, né? 2, vegetal cozido, vegetal cru. Quando a gente vem, por exemplo, para o café da manhã, então, qual é o ideal? O ideal é sempre você comer um carboidrato, então que seja o pão integral ou que seja o pão francês, junto com uma proteína. Toda vez que eu como um carboidrato, eu como uma proteína junto. Essa proteína também vai ajudar a diminuir o índice glicêmico desse carboidrato. Então, também vai ser um benefício para esse paciente diabético. E para a gente também, que não é. Sim. Alimentação saudável, padrão ouro, né? Todos. Então, por exemplo, eu posso comer um pão francês com ovos mexidos. Para eu mexer os ovos, eu vou colocar só um fiozinho de azeite ou uma pontinha de colher de manteiga, que eu também não posso exagerar nas gorduras. Ou 2 fatias de pão integral com 2 fatias de queijo branco, que contém menos gordura. Então, sempre vou colocar uma proteína junto com esse carboidrato. Uma dose de café, ou que seja café com leite, não tem problema nenhum. O açúcar do café, que não pode ser aquele café com muito açúcar, né? Ou sem açúcar, ou com pouquinho açúcar. E frutas. Eu ia te perguntar agora, Nada, a questão das frutas, porque eles falam da frutose e tal, como que o diabético, ou a pessoa que quer ter uma alimentação saudável pode consumir? A questão das frutas é a seguinte, você não vai poder, por exemplo, comer uma penca de banana, né? Realmente vai ser muito carboidrato, não é legal. Agora, comer uma banana, comer umas 2, 3 fatias de mamão é importante, porque essas frutas, né, todas as frutas contêm muitas vitaminas e minerais importantíssimas para o nosso organismo. Então, a questão é a quantidade. Eu não posso exagerar, pegar e comer uma caixinha inteira de uva. Se eu vou comer uvas, eu vou escolher umas 10 uvas e vou comer umas 10 uvas. Diversificar, então. De umas 2 ou 3 2 ou 3 tipos de frutas por dia, né? E sempre com uma quantidade controlada. O que manda é o bom senso. Se você olhar para aquilo e falar, não, eu acho que é demais, é porque é demais. E aí os outros lanches entram na mesma composição, né? Talvez um bolo saudável, sem açúcar. Você pode estar colocando, por exemplo, uva passa para adoçar. Você pode fazer um bolo com banana, que também já é docinha. Existem os adoçantes naturais, que são legais. E aí, Bruno, eu não posso deixar de falar dos doces. Às vezes, a pessoa diabética se empanturra de doces diet, que também não são saudáveis. Eles possuem grandes quantidades de gorduras e de sódio, que vai fazer mal também. Então, é o que eu estava conversando com a Sara. A médica falou pra ela e eu concordo muito com isso. Se você tem vontade de comer um doce, então come um doce com açúcar numa quantidade controlada. É enorme. Pra matar a sua vontade. É melhor do que comer aqueles alimentos recheados de adoçantes artificiais que também não vão fazer bem para a saúde. Mas o que o diabético vai precisar de evitar mesmo são os doces, as guloseimas, o excesso de adição de açúcar. Vai tomar um suco, coloca muito açúcar. Às vezes o suco nem precisa de açúcar. Um suquinho de laranja, às vezes a laranja tá bem docinha, não precisa de açúcar, exatamente. O café que eu já falei, em bebidas no geral, bebidas alcoólicas, o diabético tem que tomar muito cuidado com a cerveja, que ela contém muitos carboidratos. Exatamente. Então é um controle, né? Assim, não precisa deixar de comer nada, só que tem que ter aquelas quantidades controladas. E se cuidar, fazer uma atividade física, cuidar da sua saúde, fazer exames periódicos para ver como que tá, né, as suas taxas e se cuidar. O principal é isso, tá vendo? A Sara descobriu com 21 anos que era diabética.
Se ela não se atenta, se ela não faz um exame, o que poderia ter acontecido com ela? Problemas. Com esses níveis altos de glicose no sangue, né? Então a gente tem que se atentar. Alimentação e saúde com Nadria, aqui, nutricionista, toda quarta-feira na Rádio Cidade. Nadria, a gente vai chegando no final, 15 minutinhos, rapidinho, mas é informação de muita qualidade para você se prevenir. E para você que já tenha, ter cada vez mais consciência que você precisa se alimentar de forma saudável e incluir uma atividade física para você gastar um pouco dessa energia aí. Exatamente. É um prazer estar aqui novamente. Quando o assunto é bom, o tempo passa tão rapidinho. rápido. Mas nós estamos, né, disponíveis nas nossas redes sociais. Quem tiver dúvidas pode continuar mandando. A gente responde com todo prazer. E é isso. Acho que toda quarta-feira nosso objetivo principal é, se a gente conseguiu fazer uma pessoa acender aquele alertinha, tá bom. Objetivo alcançado. Exatamente. Então é isso. Muito obrigada e vamos nos cuidar. Beleza. Quarta-feira que vem, 8h30 da manhã, na Adria, no Alimentação e Saúde, na Rádio Cidade. Pode mandar perguntas durante a semana, para ela, para a rádio, e nós vamos abordar esses temas aqui. Beleza? Exatamente. Tá na cidade, tá sempre bom demais, 8h47. A você que nos acompanhou, muito obrigado.